Olá, vamos lá agora, a gente vai falar de anestesias, né? Então a gente tem que pensar assim, sempre para todo procedimento cirúrgico vai ser realizado um tipo de anestesia. E hoje a gente vai falar de quais tipos são esses, como eles estão feitos, qual a diferença de um e outro. Então é esse o nosso tema de aula hoje, tá bom, queridos? Esperando que a gente também possa se encontrar em breve. Ao final dessa aula, a gente vai ter um questionário a responder e mais um questionário que nós vamos deixar na plataforma. E eu estou à disposição para as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, nosso tema hoje é anestesia. Né? Então, o que é anestesia? O que é estar sobre o coma anestésico? Estar sobre coma anestésico significa que eu estou morto, né? A gente sabe que isso não é verdadeiro, porque o coma anestésico ele é um coma reversível, né? Assim que terminar a cirurgia, o médico vai realizar algumas medicações para que você vá acordando do coma anestésico, tá? Então vamos lá para a definição. O que é anestesia? Anestesia é o estado total ou de perda, né, da sensibilidade. Total ou parcial de perda da sensibilidade. Implica na ausência de dor, de outras sensações da operação. Isso pode ser usado em alguns exames, né? A gente falou isso na endoscopia, por exemplo. Às vezes a gente vai fazer endoscopia, entra lá na sala de exames, você lembra das últimas palavras do médico ou de alguma pessoa da enfermagem falando com você, depois você tá na sua casa, você não lembra como você chegou, né? Então a gente sabe que alguns medicamentos, como o Dormonide, por exemplo, eles podem causar amnésia, e é por isso que a gente às vezes não se lembra do que aconteceu, né? A gente sabe que acordou, que foi para casa, mas a gente não lembra como chegou, né? Dá alguns lapsos de memória, né? Isso é muito comum com as medicações anestésicas. E é por isso, às vezes, que o paciente toma a medicação pré-anestésica, que geralmente é um Dormonide de 5 miligramas, né? Ele toma esse comprimido 30, 40 minutos antes do centro cirúrgico chamá-lo, e às vezes ele vai para o centro cirúrgico conversando com você, mas ele não vai se lembrar, tá? Isso é super comum. Então a gente definiu o que é anestesia, né? Então agora a gente vai saber que tipos de anestesia nós temos, quais são os tipos de anestesia, né? Então vocês vão ver aí que a gente tem o geral, o regional, o combinado e o local. Vamos começar do mais simples, anestesia local. Eu fiz um corte, eu estava em casa agora cozinhando, fiz um corte com a faca na minha mão. Eu vou até o pronto-socorro, eles vão fazer uma anestesia local para poder dar pontos, né, e fechar o corte que eu fiz com a faca, se ele estiver sangrando muito. Então, essa é a anestesia local. A gente vai colocar xilocaína, vocês vão ver que é o medicamento mais utilizado. A gente vai chegar lá. Anestesia combinada, né? Geralmente se usa dois tipos de anestesia, a geral e a regional, por exemplo, né? Vamos supor, uma mulher vai fazer um parto cesariana, aí ela faz uma anestesia regional, que a gente vai falar, né? A raquidiana. Só que depois do parto ela começa a ter um sangramento e tá evoluindo muito mal, e o médico vai ter que fazer uma laparotomia, porque ele acha que tem sangramento interno. Então, essa anestesia vira raquidiana, mais geral. Essa paciente vai ser entubada, né? Então, aí a gente tem dois tipos de anestesia. Combinada, a gente chama. Regional. A regional é aquela que a gente faz e que a gente tem partes do corpo anestesiada. A gente tem isso com a peridural, com a raquidiana. A raquidiana, a mulher faz o parto cesariano e ela fica conversando, né? Todo o período ela quer saber se o bebê tá bem, se tá tudo bem, e ela tem perda da sensibilidade da cintura para baixo, tá? Isso acontece também na peridural numa intensidade menor. Parto normal, por exemplo, com anestesia, geralmente a gente faz a peridural e a paciente consegue até caminhar, mas ela tem uma diminuição da sensação de dor durante o parto normal. E a outra, o exemplo de regional, é bloqueio de plexos de nervos. Por exemplo, eu tive uma fratura no braço, meu braço foi fraturado. Fraturei o rádio ou a una, que são ossos do braço.
e eu preciso fazer a colocação, uma fratura fechada, não foi fratura exposta, e eu preciso fazer a colocação desse osso no lugar. O que é que a gente faz? A gente faz um bloqueio de plexo. Eu não preciso anestesiar meu corpo inteiro, é só meu braço que precisa estar anestesiado. Então o médico vai fazer uma anestesia do braço e vai fazer a colocação do osso do lugar e depois vai engessar para que esse osso cole, né? Então esse é um exemplo de anestesia de plexo braquial. E a gente tem a anestesia geral. A anestesia geral é aquela onde o paciente vai ficar em coma, inconsciente, ele não tem nenhuma sensação, né? E a gente pode ter essa anestesia geral através da veia. Então eu punciono a veia e introduzo medicamentos por inalação. Então o carrinho de anestesia vai fazer uma mistura de gases e vai colocar dentro do pulmão isso para o paciente, ou posso ser combinada, fazer a venosa e a inalatória. Por que se usa essa divisão? Para que o corpo sinta menos e possa excretar esses anestésicos com mais rapidez. Se eu coloco muito da endovenosa, o paciente vai demorar mais para acordar, né? Se eu coloco muito da inalatória, o paciente pode ter um problema respiratório. Então se faz a combinação desses dois, tá bom? Então a gente falou dos 4 tipos de anestesia: geral, regional, local e combinada. Vamos definir cada um deles agora, tá bom? Vamos lá, na anestesia geral, que é aquela onde o paciente muitas vezes ele não respira sozinho e ele vai precisar de um aporte respiratório, né? Então o anestesista vai intubar esse paciente, ele vai ter um tubo na boca e durante o procedimento anestésico o respirador vai respirar por ele, né? Então o que acontece nesse tipo de anestesia? Depressão do sistema nervoso central, né? Indução. Então tem fases essa anestesia: a fase de indução, onde eu ponho o paciente para dormir, a fase de manutenção, onde eu mantenho esse paciente em coma, e a fase de reversão, onde eu vou começar a diminuir os medicamentos e às vezes fazer alguns medicamentos para o paciente acordar, né? A gente tem alguns antagonistas dos medicamentos anestésicos: Narcan, Naloxone, Prostigmine. São medicamentos que se fazem na fase de reversão para que o paciente acorde mais rápido. Quais são os tipos de medicamentos usados para fazer anestesia geral? Aí tem alguns exemplos, hipnóticos, opioides, bloqueadores neuromusculares, e esses são muito importantes. Quando eu falo de bloquear é parar, não é? Então bloquear toda a ação neuromuscular. Então imagina que eu estou passando o bisturi. A gente sabe que o músculo pode se contrair. Quando eu uso esse medicamento, esse músculo não vai se contrair. E é isso que eu quero durante o processo cirúrgico, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o músculo não tem nenhuma reação, o que pode acontecer? O paciente vai respirar sozinho? Não vai. Então, esse medicamento só pode ser feito se o paciente tiver um suporte de ventilação. Tá bom? Como que a gente administra anestesia geral? Através, a gente já falou, da veia. Eu punciono uma veia e faço medicação. Ou eu faço da forma inalatória através do carrinho de anestesia. Então o paciente intubado, ele vai inalar, ele vai continuar recebendo para a fase de manutenção os anestésicos, tá? Então falamos da anestesia geral. A anestesia geral, o corpo todo do paciente fica anestesiado, ele vai ficar inconsciente. Então aqui a gente está vendo uma foto da anestesia, o paciente sendo induzido, né, a fase de indução, que pode ser por venosa ou inalatória ou combinada, né? Então o anestesista trouxe a máscara para o paciente, ele vai inalar o anestésico, aí ele vai induzir, entra em coma, ele vai ser entubado para manutenção da anestesia durante o procedimento cirúrgico, tá bom? Bora lá. A anestesia regional, né? É aquela onde há a perda reversível da sensibilidade, né? De uma parte, geralmente, do corpo. Ela pode ser intratecal ou peridural, e a gente vai falar da diferença, né? Ou é peridural ou ela é raquidiana. Qual que é a diferença dessas duas? A gente vai falar já no próximo slide.
E por que a gente anestesia parte do corpo? Porque a recuperação é melhor, né? A gente tem que pensar que ela tem uma diminuição de falhas, o tempo de anestesia vai ser menor e a recuperação do paciente também é melhor, né? Bora lá falar então essa diferença. Qual que é a diferença da raquianestesia para peridural? Então vamos lá. A anestesia raquidiana, que é aquela, vamos pensar na cesárea, né? Ela é indicada para cirurgias abdominais e dos membros inferiores, porque eu tenho a perda da sensibilidade completa. A paciente que faz raquianestesia não consegue andar por um tempo, né? Eu tenho a perda completa da sensibilidade, porque o anestésico, ó, ele é depositado no espaço subaracnoide da região lombar. Vocês estão vendo uma foto aí, ó, de uma punção lombar. Quando eu coloco o anestésico na RAC, eu tenho perfurada a membrana que chama dura mater. Essa membrana é a que separa, e a presença, quando eu punciono para raquianestesia, vai ter saída do quê? De líquor, né? Então, por isso que o paciente pode ter uma coisa que a gente vai costumar ver e ouvir no estágio no próximo semestre, que é a cefaleia pós-RAC. Hoje ela acontece muito menos, e a gente vai entender também por quê, né? Então, vocês estão vendo a punção aí, ó, entre L3 e L4, né? Então, por isso que o paciente, às vezes, ele fica em decúbito lateral, na posição fetal, ou ele fica sentado com as mãos para frente para que seja liberado o espaço para punção, tá? Quando eu injeto na raquianestesia, eu injeto depois de furar a dura mater, e aí vai ter saída de líquor, né, quando se faz a raquianestesia. A introdução de medicamento na RAC é muito menor do que quando se faz a peridural. Aqui ao lado, vocês estão vendo a punção e ó, perfuração da dura mater. Então, a gente coloca o anestésico junto com as fibras nervosas. Aqui vocês estão vendo uma coluna uma coluna vertebral cortada ao meio. Aqui todas as fibras das inervações e o medicamento sendo introduzido furando a dura mater, tá? A raquianestesia fura a dura mater. O que é a dura mater? Vocês vão ver que o cérebro, lembra que eu falei para vocês que o cérebro está embebido, ele está envolto em líquido, né? Esse líquido é o líquor. Se a gente não tivesse, né, fazendo com que o nosso cérebro estivesse embebido, a gente ia sentir o peso cerebral e a gente ia andar com a cabeça para frente. Nós já falamos disso. Então, todo o nosso cérebro ele é envolvido por membranas, né? E a membrana dura mater é aquela membrana mais externa. E ela sai lá do cérebro e ela vai envolvendo todas as fibras nervosas dentro da coluna vertebral. Lembra que eu falei para vocês que dentro da coluna vertebral tem um monte de inervações? Então, quando eu faço a raquianestesia, eu furo essa membrana e aí eu vou ter contato com o líquor e vou introduzir o medicamento ali dentro. Diferente, vamos falar agora da peridural. Porque na peridural, ó, o anestésico é depositado no espaço peridural, que é antes da dura mater. Aí vocês estão vendo, ó, a punção é a mesma, né? Então, isso quer dizer que, por exemplo, uma mulher que vai fazer parto normal e ela quer anestesia, o que vai ser feito? Vocês acham que vai ser feito a raquidiana? Que ela vai perder a sensibilidade? Não, vai ser feito a peridural. Aí vocês estão vendo a agulha sendo introduzida, ó, sem furar o segundo espaço, que é a dura mater. E o medicamento é introduzido nesse espaço. Então, eu preciso de muito medicamento para fazer com que a paciente tenha uma perda da dor, mas ela não perde a sensibilidade, tá bom? Ela bloqueia a raiz nervosa, mas não a ponto de causar anestesia completa, tá bom? Então, qual é a diferença da anestesia RAC para peridural? A RAC fura a dura mater e a paciente tem perda completa da sensibilidade. A anestesia peridural, o anestésico não fura a dura mater, apesar de ser feita no mesmo local, ela é depositada num espaço antes e o paciente tem uma perda da sensibilidade reduzida, muito menor, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro ao final dessa aula, tá bom?
Então, bora lá. Falamos, então, das anestesias loco-regionais, raquidiana e peridural. Agora, a gente vai falar da anestesia regional, ó, e aqui a gente tem vários exemplos que eu já falei para vocês, ó, aqui um bloqueio intercostal, né, na coluna, que vocês estão vendo uma mama da paciente, e o médico tá fazendo a introdução do anestésico ali, perto da mama, para fazer a retirada de um nódulo, tá? Isso é às vezes comum, tá? Para fazer biópsias, por exemplo. Aí embaixo vocês estão vendo o bloqueio do plexo braquial, né? Às vezes é para fazer redução, às vezes para retirada de algum nódulo, tá? Então, o que a gente introduz? Vocês estão vendo que o médico está entrando com uma seringa e uma agulha com um líquido dentro. Geralmente é a xilocaína ou xilestin que a gente fala, tá? Então, essa também é uma anestesia loco-regional, de uma parte do corpo, né? Bloqueio dos plexos nervosos. E a anestesia local, né? Como que ela é? Ela pode ser tópica. Eu vou fazer uma tatuagem, eu usei uma pomada anestésica antes da tatuagem. Isso é uma anestesia tópica, né? Alguns anestésicos têm esse poder de fazer uma anestesia tópica local. E a infiltrativa, que é aquela onde você injeta, tá? Geralmente em cortes. Meu filho caiu, bateu a cabeça e fez um corte, vai dar ponto. Geralmente se faz uma anestesia local e infiltrativa. Então, vou colocar o xilocaína ao redor para fazer a colocação para fazer os pontos, né? Ela bloqueia a condução dos impulsos nervosos, diminuindo assim a sensibilidade à dor, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente usa aqui? Vocês estão vendo, ó lá, tem uma paciente que tem um corte no dedo, e aí o médico tá fazendo a colocação da xilocaína infiltrativa, tá introduzindo xilocaína para poder dar ponto, né? Ou eu posso passar, só aquela área vai ser anestesiada, né? Um outro exemplo que a gente tem de anestesia local é, por exemplo, eu tomei uma picada de escorpião. A picada de escorpião é extremamente dolorosa. E aí o médico vai fazer o que? O bloqueio, né? Ele faz um bloqueio, ele coloca a xilocaína no local da picada para que a pessoa tenha uma diminuição da sensibilidade à dor, tá? Isso é muito comum, a gente vê no pronto-socorro. Para fazer anestesia local, a gente tem dois tipos de xilocaína, com vasoconstritor, aí vocês estão vendo, e a sem vasoconstritor, né? O que isso quer dizer? Ó, o próprio nome já diz, xilocaína sem vasoconstritor, quer dizer que ele não faz vasoconstricção. E xilocaína com vasoconstritor, aquele que vai deixar o vaso menor, o vaso mais fechadinho, né? Quando eu faço a com vaso, o paciente tem menos sangramentos, eu diminuo também o sangramento, né? Em pequenas quantidades, mas diminuo. Só que eu tenho que tomar cuidado porque tem alguns pacientes que não podem fazer uso dessa medicação, principalmente os pacientes cardíacos, né? Que têm problemas cardíacos. Então, às vezes, por isso, muitas vezes o dentista pergunta pra gente, quando a gente vai fazer uma extração de dente, você tem algum problema de coração? Você toma alguma medicação? Porque ele vai usar a xilocaína para fazer a retirada, para anestesiar a nossa boca, né? E aí, se a gente tem algum problema cardíaco, isso pode acarretar problemas durante a retirada do dente, ou a cirurgia para fazer canal, ou sei lá, seja qual que é o procedimento, tá bom? Então, a gente entende algumas coisas também. Então, falamos da anestesia local. Vamos falar dos cuidados de enfermagem que a gente tem que ter durante a anestesia, né? Então, o paciente que está sob manutenção da anestesia, está fazendo, a gente tem que ter cuidado constante com o quê? Com estabilidade hemodinâmica. E o que é estabilidade hemodinâmica? É a gente saber o quê? Os sinais vitais do paciente, eles estão estáveis, né? Estão se mantendo a pressão, temperatura, respiração, pulso, saturação, tá? Como que tá a amplitude respiratória? Tem que ficar normal. O paciente só pode ter alta do centro cirúrgico e da RPA se ele estiver respirando normalmente. Como que tá a saturação do paciente? Né? Ela tá acima de 90, o paciente está conseguindo respirar, fazer uma respiração profunda, né? Eu não preciso ficar chamando ele para lembrar que ele tem que respirar? Como que está a temperatura do paciente? Como que está o estado de consciência? Ele está respondendo? Ou ele dorme profundamente, eu chamo, ele não atende, né?
Então, tudo isso é responsabilidade da pessoa, né, ou do técnico de enfermagem que fica lá na sala de recuperação pós-anestésica, que nós vamos falar também. O que a gente tem que olhar no pós-operatório imediato? Nós vamos falar disso, né, que é nas primeiras 24 horas de pós-operatórias. Avaliar a permeabilidade da via respiratória. O paciente está conseguindo respirar ou ele tem dificuldade? Avaliar se ele tem rouquidão, né? Ele tá rouco, tá doendo para falar, tá doendo para respirar, né? Quando ele puxa o ar, eu tô ouvindo algum barulho, né? Eu não posso ouvir. Isso pode indicar para mim que a intubação pode ter machucado sua laringe, faringe, a garganta, e isso está dificultando a entrada de ar. Então, isso tem que ser avaliado antes do paciente ter a alta do centro cirúrgico. Ele está precisando de oxigênio, a saturação dele está caindo. Se ele precisa de oxigênio, ele provavelmente precisa de mais observação, né? Como estão os sinais vitais? Como está o local da cirurgia, né? Tá sangrando, não tá? Eu tive que trocar o curativo, eu vou precisar chamar o médico para avaliar. Como que está a consciência desse paciente? Ele me responde? Ele entende que a cirurgia terminou? Ou ele não está falando coisa com coisa? Ou ele não me responde? Eu tenho que chamar 2, 3 vezes, eu tenho que tocá-lo para ele me responder, né? Então, isso são sinais de que o paciente não pode sair do centro cirúrgico ainda para ir para o quarto. E aí, a gente vai para algumas questões que a gente vai ter que pensar que foram discutidas nessa aula. Quais são os tipos de anestesia? Se existem alguns medicamentos utilizados, né? Qual que é a diferença entre a RAC e a peridural? Como se usa anestesia de plexo, né? Que medicamento a gente usa? Qual a diferença do plexo para regional, né? Na anestesia geral, o que a gente tem que garantir para o paciente? Então, são coisas que nós discutimos aí atrás. Então, a gente vai ter mais um questionário para responder sobre a anestesia. Uma apostila vai ser disponibilizada para vocês possam ter auxílio nesse momento, um auxílio teórico. E eu vou estar aqui à disposição para responder as questões, junto com vocês, tá bom? Então, vamos pensar sobre isso. Pensar, né, é hora de olhar lá na anatomia, qual é a membrana, né, dura mater, onde ela fica. Então, lembrar que na anestesia RAC ela é perfurada e eu tenho contato com líquor, né? Quando eu falo de raquidiana, vamos falar de novo, vou voltar lá no slide, voltem lá no slide da raquidiana, que eu furo a dura mater, líquor. Quando tem saída de líquor, perda de líquor, eu diminuo meu líquor que está no cérebro. E o paciente pode ter o quê? Dor de cabeça. Hoje em dia, o paciente tem muito menos cefaleia pós-RAC. Por que isso acontece? Porque as agulhas elas são cada vez mais fininhas. Então, o risco de você ter uma perda excessiva de líquor é muito menor, tá? Eu vou disponibilizar alguns desenhos, mais uma aula para vocês verem como é que... E se começar a vazar muito líquor? Vamos supor, se eu fiz uma raquidiana, eu tive muita cefaleia porque eu tô perdendo líquor, o que é feito? É feito um curativo, né? Tira sangue da veia do paciente e aí eu introduzo esse sangue na punção lombar para que o sangue faça um coágulo impedindo a saída do líquor. A gente chama de blood stop, que em inglês significa sangue que para. O sangue, né, forma um coágulo e impede a saída do líquor através da punção que foi feita na raquidiana. Eu vou mandar mais material para vocês e estou à disposição para as dúvidas, tá bom? Que seja um bom dia para todos.